Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Tainá Romero e sejam bem-vindos ao meu canal. Bom, gente, hoje, conversando aqui com essa gostosa, porque ela não queria ficar de jeito nenhum em lugar nenhum, só queria ficar com a mamãe, então a mamãe tá aqui com ela. Hoje, nós vamos estar preparando, na verdade nem é hoje, tá gente, vou ser sincera com vocês. Eu já gravei esse vídeo, só que eu não consegui fazer a introdução, então eu tô fazendo aqui hoje. Eu vou estar mostrando pra vocês nesse vídeo, pra ficar mais fácil, mostrando pra vocês nesse vídeo os preparativos do segundo aniversário dela, tá? O primeiro nós não fizemos nada, só tiramos fotinho dela com a roupinha de unicórnio, não fizemos bolinho nem nada, tá? Aí esse mês a gente decidiu fazer um bolinho pra comemorar só a gente mesmo, porque a gente não quis juntar muita gente com ela e tudo mais. Juntar a família, né? A gente só fez aqui em casa mesmo, só eu e o Rodrigo e ela, tá? E eu fiz um bolinho e, gente, eu nunca fiz bolo assim, né, essas coisas decoradas e tudo mais. Então eu decidi mostrar pra vocês a vergonha que eu vou passar. E também fiquei de aprendizado, né, porque eu vou tentar nos próximos meses fazer também. Então já vou compartilhando com vocês o que precisa acompanhar tudo junto comigo, tá? Então agora vamos lá ver como que ficou essa receita. Comecei pelo recheio, tá? Uma colher de sopa de manteiga, uma lata de leite condensado, uma caixa de creme de leite e 60 gramas de coco ralado, tá? Eu comecei pelo recheio para poder dar tempo dele ir ficando mais durinho, né? Botar na geladeira, tá? Aí eu coloquei tudo na panela primeiro, fui misturando aos poucos, com o fogo desligado, tá, gente? Aí, após eu ter misturado todos os ingredientes, tá? Coloquei o leite condensado, o creme de leite, o coco e a manteiga. Aí eu fui e liguei o fogo no fogo baixo, tá? E fui misturando, não pode parar de misturar. E fui misturando até ele ir ganhando consistência e ficar bem grossinho, tá? Conforme vocês vão ver aí. E já tava me esquecendo de falar, gente, o recheio que eu escolhi pra fazer foi o de beijinho, tá? Aí, após ele alcançar a consistência que eu queria, eu coloquei no prato, tá? E deixei reservado para ele poder esfriar. E depois ainda coloquei um pouco na geladeira também. Agora vamos para a massa, tá? Uma xícara de farinha de trigo sem fermento, meia xícara de açúcar refinado, 3 gemas de ovo médio e 3 claras também de ovo médio, tá? E 10 gramas de fermento e 100 ml de água em temperatura ambiente. Aí agora eu vou começar colocando primeiro as claras para bater, vou fazendo as claras em neve. Após alcançar a consistência desejada, eu acrescentei a gema, só que o vídeo cortou. Aí eu fui, após isso, coloquei o açúcar, tá? Fui colocando aos poucos, conforme vocês podem ver. Deixei a batedeira aí trabalhando um pouquinho, né, no nível médio, tá? Após isso eu desliguei e comecei a fazer na mão mesmo. A farinha de trigo eu fui acrescentando aos poucos, tá? Coloquei a farinha um pouco, misturei com o fouet. O vídeo tá em câmera rápida, só que eu misturei bem devagar, tá? Pra não perder a leveza da massa. Coloco a farinha e depois coloco um pouco de água também. Fui fazendo isso até terminar os 2 ingredientes. E após finalizar, acrescentei o fermento, tá? E continuei misturando do mesmo jeito, de forma leve, tá? Em movimentos circulares. Aí a forma escolhida foi uma redonda alta, tá? De 15 centímetros. E eu untei ela, botei no fundo um papel manteiga, tá? Somente no fundo, não coloquei nas laterais. E fui colocando a massa, tá? Aí vocês vão ver que não chegou, né, a massa toda até o final da forma, tá? Isso foi intencional para quando ela crescer ainda sobrar um espacinho dentro dela pra gente poder rechear.
E eu coloquei pra assar, gente, no forno pré-aquecido, tá? Eu deixei ele pré-aquecendo por 5 minutos a 200 graus e deixei assando por aproximadamente 30 minutos também a 200 graus. Depois que ultrapassou os 30 minutos, tá? Eu fui verificando com um palito e só termina, gente, quando o palito sair limpinho, tá? E aí vocês estão vendo, né, o bolo pronto, sobrou o espaço na forma, conforme eu tinha dito. Eu comecei a soltar as laterais, tá? Pra poder desenformar ele. No caso, eu deixei ele esfriando, tá? Eu não desenformei ele quente. Após desenformar ele, fui retirar o papel manteiga, né, que fica ali colado no fundo do bolo, tá? Virei ele pra cima, né, pra poder ver como é que ficou. E ficou direitinho, gente. Aí vocês vão ver eu dando uma apertadinha nele, ele ficou bem macio, tá? Ficou firme. E aí eu fui fatiar o bolo, tá? Pra poder rechear, né? Eu separei em 3 fatias. Fiz com todo o cuidado possível pra ficar o mais certinho, né? E aí, nessa etapa, gente, quando eu levantei a fatia e eu vi como é que tava, eu confesso que eu fiquei orgulhosa, tá? Porque ficou bem direitinho. E aí eu peguei a forma de novo, tá? Coloquei um plástico forrando toda a forma para eu poder iniciar, né, o processo de rechear o bolo. Aí agora eu peguei uma fatia do bolo, coloquei lá no fundo, tá? E fui molhar a massa, que é importante também pro bolo não ficar seco. A mistura que eu usei foi leite em pó e água, tá? Gente, eu errei nessa hora aí, depois que o bolo ficou pronto que eu vi. Eu afoguei o bolo, botei muito líquido nele, então vocês podem colocar bem menos do que vocês estão vendo aí que eu fiz, tá? Aí no caso foi esse o processo, uma fatia de bolo, molha a massa, tá? Lembrando de botar menos do que eu coloquei, e comecei a colocar o recheio, tá? Ele já tava bem mais consistente, né, que eu tinha deixado ele reservado, aí eu comecei a colocar o recheio por cima da massa e espalhando ele direitinho. Ignorem totalmente essa etapa do morango, tá, gente? Nada a ver esse morango aí, é porque ele tinha sobrado de uma outra receita que eu fiz. Aí eu falei, vou botar. Acabou que eu me arrependi, mas tudo bem. Isso aí vocês podem desprezar, tá? Coloquei mais uma fatia do bolo, coloquei de novo, né, o líquido ali, afoguei o bolo conforme eu tinha dito. E novamente coloquei o recheio ali, uma nova camada de recheio. Após colocar a última camada de recheio, fechei ali com a última fatia que faltava. E fiz o processo também de molhar a massa novamente. E após isso, eu fechei, né, o plástico em volta da massa para ela ficar bem juntinha, bem firme junto com o recheio, tá? E levei à geladeira. Eu coloquei esse prato em cima para fazer um pezinho, tá? Para depois, quando a gente desenformar isso tudo, a massa não acabar correndo para um lado ou para o outro. O bolo ele fica bem certinho, bem retinho. Aí eu dei início ao preparo do chantilly, ele já estava um dia antes na geladeira, já tinha colocado para gelar. E antes de iniciar, né, quando eu tava finalizando a parte do bolo ali, eu coloquei ele um pouco no congelador para ele ficar bem gelado, tá? Que quanto mais gelado, melhor. Só que não pode deixar congelar, tá? A gente tem que ficar de olho. Essa caixa que eu comprei, gente, ela foi pequena. Na verdade, se eu tivesse comprado maior, era melhor, porque daria para aproveitar melhor na hora de confeitar. Mas aí vocês vão ver mais pra frente, tá? Coloquei na batedeira, tá? Em nível médio, e fui rodando até ele chegar na consistência que eu queria. Ele precisa ficar bem consistente, tá, gente? Bem grossinho, conforme vocês vão ver aí. Eu passando ali, né? Vocês vão ver que ele tá bem grosso, bem firme. E aí, na parte anterior, não sei se ficou muito claro, tá, gente? Mas eu fiz o bolo um dia antes e o chantilly no dia seguinte. Aí, agora eu fui tirar o bolo da geladeira, né? Fui desenformar ele pra ver como que tinha ficado e dar início, né, à parte de confeitar. Já desenformei o bolo aí na base que ele ia ficar mesmo, tá? E coloquei em cima de um prato pra servir como se fosse uma bailarina ali que eu não tenho. E fui passando uma camada fina de chantilly, né? Ele branco mesmo, por cima do bolo.
passei essa camada de chantilly por todo o bolo, tá? Porque a cor que eu quero no bolo é vermelho e o corante vermelho ele acaba amargando um pouco se você usar muito. Então já cobri o bolo com essa camada fina de chantilly branco para depois, quando eu for passar o corante no chantilly, eu colocar menos. Eu preciso fazer uma quantidade menor de chantilly com corante para diminuir, né? Reduzir esses riscos aí de acabar amargando. Fui aí, né, colocando o chantilly nas laterais também de forma despretensiosa, tá, gente? Porque é só mesmo pra cobrir o bolo, essa não vai ser a camada final, tá? E fui espalhando aí conforme vocês podem ver. E, gente, que negocinho difícil, hein? Caramba, muito difícil de espalhar isso. Eu tinha dito, né, que eu acabei molhando demais a massa, afoguei o bolo, acabou dificultando um pouco do chantilly aderir, né, no bolo. Conforme eu ia passando, tinha pedaços que ele ia... Parece que não estava colando direito do bolo, então esse é um dos problemas de você molhar demais a massa. E ali coloquei o chantilly separado num prato, tá? Fui colocando pouco para começar a misturar o corante, né? Para chegar na cor vermelha que eu queria colocar como decoração. E, gente, uma coisa que eu tava vendo, depois que eu terminei que eu fui ver isso, né? É bom você fazer a mistura do chantilly com o corante vermelho e deixar ele um pouco separado na geladeira, porque ele acaba dando uma oxidada e a cor altera um pouco. Porque na hora que a gente mistura, ele fica bem vivo e depois acaba clareando. Só que eu não sabia disso, fui ver depois. Aí acabou ficando mais claro do que eu queria, tá? Então, faz a mistura, deixa um pouco separado, né? Coloca na geladeira que ele vai dar uma oxidada. Aí você vê se é realmente a cor que você quer ou não. Se não, mistura mais um pouco de corante. Fica aí a dica para vocês não repetirem o meu erro. E ali eu comecei a passar o chantilly vermelho, né, em cima. E nessa hora eu me arrependi de ter começado, gente. Porque eu achei muito difícil fazer isso. Tudo bem que eu não tenho prática, né? Conforme eu for ganhando prática, com certeza vai ficando mais fácil. Porque eu vejo as pessoas fazendo tanta facilidade que eu achei que era super simples. Mas não é. É muito difícil esticar ele e deixar ele bem retinho. E se eu tava achando difícil deixar ele retinho nessa parte que é reta, né, em cima, eu não sabia de nada. Quando chegou nas laterais eu vi que piorou. E como eu falei que eu molhei demais a massa, né, o chantilly de baixo ele acabou ficando um pouco mais mole do que ele estava quando eu fiz, porque ele entrou em contato com o líquido, né? E às vezes eu ia passando a espátula e ele acabava tirando, né? Mesmo com a mão leve, ele acabava subindo o chantilly branco para a parte do vermelho e acabou ficando meio manchadinho aí. Aí eu passei, né, o chantilly vermelho por todas as partes ali e fui tentando alisar, gente, ali, deixando ele reto, mas foi muito difícil e ele não ficou retinho, conforme vocês vão ver aí. Mas eu fui me dedicando ali, né, fui limpando a espátula, passando, as partes que saía, né, quando o chantilly branco subia, eu ia e retocava um pouquinho de chantilly vermelho por cima, mas mesmo assim ainda não ficou perfeito. Aí, galera, após, né, esticar o máximo que eu consegui, as curvas ficaram péssimas ali, conforme vocês podem ver no detalhe, né? Coloquei o chantilly aí nesse bico, nesse saco de bico aí de confeitar. Esse bico foi o escolhido, que eu não sei o nome dele, tá? E comecei, né, a passar primeiro na parte de baixo. Aí vocês lembram que eu falei do chantilly, que eu comprei o pequeno e me arrependi? Então, nessa hora aí, depois que eu comecei a passar, eu achei que ele não ia dar pra fazer no bolo todo. Aí, pra não correr o risco, né, de eu fazer na parte de baixo toda e depois a parte de cima ficar sem, eu fui fazendo em cima, né, primeiro até completar onde eu já tinha feito, e fui fazendo em cima e embaixo, em cima e embaixo. Porque aí, gente, no ruim, se não desse pra fazer em tudo, pelo menos a parte da frente dava pra eu disfarçar ali na hora da foto. Acabou que eu consegui fazer em tudo. Se a caixa de chantilly fosse maior, eu teria feito essas pontinhas aí, né, pelo bolo todo, que aí teria ficado muito melhor o acabamento. Mas é isso. Fica aí o aprendizado para a próxima. E esse foi o resultado, dá pra ver as manchas aí, né, que eu tinha dito. Mas é isso, gente. Ainda consegui fazer uns docinhos ainda com o recheio que sobrou. Então foi isso, gente. Me achando um pouquinho, tá? Algumas pessoas me elogiaram, falaram que pela primeira vez ficou ótimo, tá? Então, tá bom. Foi isso, gente.
Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá? Não deixem de deixar um like aqui no vídeo, se inscrever aqui no canal, tá? Porque isso me ajuda muito. E deixar um comentário sobre o que vocês acharam, se tem alguma dica pra estar compartilhando, tá bom, gente? E não deixem de me seguir lá no Instagram também, que é @tainá.romero, tá? E é isso, gente. Agora eu me despeço aqui com essa coisa mais gostosa do mundo. E é isso, manda um beijo pra eles. Que é isso, vai um beijo. É isso, gente. Um beijo e fiquem com Deus.